E mais um sábado começando aqui no canal, junto com ele o resumão semanal, que é um vídeo que procura te ajudar a se manter informado no menor espaço de tempo possível, ao trazer em um único vídeo no formato compacto as principais notícias e rumores do mercado de hardware PC Gamer. Na descrição todos os tópicos e também convido vocês a entrarem nos nossos grupos de promoções. Estamos numa época muito boa de promoções, pós-Black Friday, entrando nas liquidações de Natal. Então nós temos nosso grupo de hardware no Telegram, é o primeiro link. E o segundo link, o nosso grupo de smartphones e eletrônicos no geral. Façam parte e acompanhem no seu celular os principais produtos que estão sendo anunciados no Brasil e no mundo diariamente, ok? Sem mais delongas, vamos para o nosso resumão semanal. E pessoal, estamos a aproximadamente uma semana do lançamento das novas placas RX 7900 XTX e XT, né? Em breve talvez vamos ter o review aqui no canal, não sei, né? Precisamos aguardar mais detalhes, mas o fato é que começou a aparecer um pouco os modelos, estava um pouco preocupado com isso, né? As placas estavam demorando um pouquinho para aparecer, pelo menos uma semana antes do lançamento estão aparecendo. Nós vemos aqui o modelo da PowerColor, a Hellhound, que é um modelo que eles estão trazendo já faz algumas gerações, né? Basicamente a Hellhound fica abaixo da linha Red Devil, que seria a mais forte que a PowerColor oferece hoje, tá? Nós vemos aqui apenas o detalhe do visual da placa, sem muitas informações técnicas da parte interna, enfim, tá? E aqui nós vemos então dois detalhes na iluminação, que só está disponível na cor azul e na cor roxa. Não, em tese não daria para você alterar essa iluminação pela informação preliminar que nós temos, tá certo? Nós vemos aqui um pouco do PCB dessa placa, ela vai trazer um PCB de 14 camadas e 20 fases no VRM, similar ao que traz a Sapphire Nitro. Então você vê que mesmo a Hellhound já está no nível da Nitro em termos de contagem de VRM. Conector de alimentação 2 de 8 pinos convencional, assim como o modelo de referência. Aqui nós vemos a passagem do ar que sai pela parte de cima e pela parte de baixo, além do fan through, né, que passa aqui dessa terceira ventoinha para a parte de trás do backplate para depois ser expulso do gabinete pelas fãs que ali estão. Eles mostram um pouco mais sobre o detalhe do bloco, né, que é um bloco bastante grande aqui de 91 por 89, que é um cobre niquelado, que faz o contato com a GPU, com os módulos de memória, e tem outras áreas aqui elevadas justamente para você arrefecer VRM e outros componentes assim, tá? Então me parece uma placa bem interessante. E aqui eu trago também para vocês a informação da Red Devil. Ela começou a ser mostrada e particularmente ficou bem bonita, né? Ela não tá tão diferente em relação à geração passada. Aqui no canal eu testei acho que duas Red Devil, a 660 XT e a 6750 XT. Tem uns reviews aqui no canal, vocês podem ver. Mas visivelmente já mudou um pouco as fãs e a carenagem da parte da frente. Precisamos ver internamente como é que é, tá? Então assim, estamos às vésperas dos lançamentos, precisamos aguardar mais detalhes, tá? Lembro para vocês que a Asus TUF já havia sido revelado anteriormente, então pouco a pouco todos os modelos estão aparecendo. Curiosamente a ROG ainda não apareceu, né? Então vamos ver o que vai rolar por aí. Aqui nós temos inclusive a Sapphire já sendo listada na Amazon. Olha só que interessante, cara. No caso aqui é o modelo de referência da AMD vendido com a logo da Sapphire. Então isso vai acontecer no lançamento. É esperado que todos os parceiros da AMD, Asus, MSI, Gigabyte, enfim, tragam pelo menos uma placa, mas pode ser que tragam só nesse modelo de referência para depois eles trazerem os modelos customizados. Isso é comum na AMD, normalmente no lançamento tem mais esses modelos, depois esses modelos desaparecem, eles param de ser vendidos, ou às vezes só são vendidos no site da AMD diretamente e não mais em lojas assim, tá? Então nós vemos aqui os dois modelos, o XT e o XTX, basicamente aquela mesma placa de referência que eu já mostrei para vocês quando eu estive lá em Las Vegas acompanhando o evento de lançamento da AMD, tá? Aqui nós temos o anúncio na Amazon, como vocês podem ver, claro que não dá para você comprar ainda, então ele está apenas listado por aqui, tanto a XTX quanto a XT, e daqui a uma semana e alguns dias, que é o lançamento oficial, a AMD falou no dia 13 de dezembro, nós devemos ter as vendas oficiais começando por aqui. Ainda sobre as RX 7900, temos aqui a Sapphire Nitro, então está mostrando os seus detalhes. A gente tinha visto aquele teaser no resumão passado, e agora nós temos um pouco da parte interna da placa também. E chama atenção aqui o nome VaporX,
Lembra daquelas antigas Vaporex, as Toxic Nitro? Lembra daquelas placas, cara? Pô, placões, hein? Então, aparentemente o que voltou aqui foi o sistema de refrigeração, mas não o nome. Tipo, em tese a gente não vai ter uma 7900 Vaporex. E sim, é a Nitro mesmo, só que com um sistema de refrigeração baseado em Vapor Chamber, tá? Que é a câmara de vapor, que foi usada por placas antigas daquela geração. Então é a Nitro com esse sistema de refrigeração, tá certo? Nesse caso a placa vai trazer 3 conectores de 8 pinos, dá para ver aqui pela imagem, então a de referência tem 2 de 8, então em tese nós temos mais alimentação para essa placa, e isso faria com que a gente, em tese, teria mais margem para fazer overclock, teria que ver como é que é o limite do próprio chip em relação a isso, tá? A gente observa que o PCB da Sapphire, ele está relativamente parecido em relação ao AMD referência, mas tem mais componentes, então precisaria ser avaliado com calma depois. Então eles falam aqui, ó, Vaporex is back, né? A Sapphire fez um teaser no Twitter, mas refere-se em tese apenas ao cooler. Então a Nitro vai ter um cooler Vaporex, e não uma série Vaporex sendo lançada, que seria interessante voltar essa série, eu particularmente achava interessante, tá? Galera, 4090, mais polêmicas, hein? Lembra que no resumão passado, ou no antepassado, eu falei para vocês sobre um problema de tela piscando durante a inicialização, que teria que ser corrigido com update de BIOS. Ok, ocorre que agora está tendo um problema com o jogo, e até o artigo do TechPowerUp ressalta isso, que é a primeira vez no mundo que aconteceu isso, que um jogo exigiu uma atualização de BIOS para resolver os problemas, cara. Não apenas um driver para resolver, mas uma atualização de firmware. Meio bizarro, né? O que está acontecendo, de acordo com a Electronic Arts, é que o jogo Need for Speed Unbound, né? O NFSU, ele está tendo problemas de flash e blinking durante o uso com máquinas com 4090 e que exigiria, segundo a pesquisa que eles mesmos fizeram, uma atualização de BIOS para ser corrigida. A NVIDIA lançou uma ferramenta para atualização automática durante o sistema operacional, então não precisaria estar fazendo em modo DOS, enfim, tá? E em tese apenas clicar e funcionar. Agora, um fato interessante é que está funcionando independente de qual é a 4090, se é Founders Edition, se é MSI, Gigabyte, enfim, independente de qual seja, segundo o que foi apurado aqui, ela está fazendo atualização só da parte que em tese está com esse defeito no game. Então ela não está trocando a BIOS inteira, tanto é que eles reportaram aqui que o checksum está em tese o mesmo, tá? E não está alterando a assinatura digital. Quando você faz uma atualização de BIOS de forma não oficial, você muda o checksum e às vezes você não consegue nem instalar o driver de novo, tá? E nesse caso não está mudando, então eles estão atualizando a BIOS e tudo está ficando exatamente idêntico. E eles até ressaltam que mesmo as coisas que você fez ali de overclock, as configurações customizadas de cada um dos parceiros da NVIDIA continuam inalteradas. Então foi uma forma inteligente de resolver o problema. Então se você tem uma 4090 tendo problema com o Need for Speed Unbound, talvez um update de BIOS resolva, né? Ou talvez esperar a placa resolver por si só os problemas para depois considerar comprar, né? Porque já foram 3, né? Primeiro os conectores dando problema, depois os problemas no post, agora em games também, cara. Me parece aí uma placa, né, beta teste. Galera, lembra daquela taxa de importação que os Estados Unidos cobrava da China, que era meio que uma forma de fazer um... Eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, porque o YouTube costuma censurar os vídeos assim, mas em tese para dificultar um pouco a relação China e Estados Unidos. Então eles tinham colocado uma taxa de 25%, que ficou muito caro, uma forma também de incentivar a produção local, que começou a acontecer. TSMC, Global Foundries, tem várias fábricas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos nesse momento. Essa taxa havia caído, né? E o prazo para ela voltar seria justamente no dia 1º de janeiro de 2023. Então no dia 31, em tese, essa isenção de imposto que tinha sido dada irá retornar. Então as placas de vídeo nos Estados Unidos ficariam pelo menos 25% mais caras. É claro que
Nem todas as placas de vídeo são fabricadas na China, mas a maioria das placas são, como diz aqui o próprio artigo. E talvez isso explica porque a NVIDIA ela mudou o seu centro de logística para Taiwan, ou seja, para ficar em outro país, embora tenha aquela questão, Taiwan faz parte da China ou são independentes, por isso tem esses conflitos ali, China e Taiwan, enfim, tá? Mas eles mudaram para Taiwan, talvez para evitar esses impostos extras de 25%. Então precisamos aguardar tanto para ver se eles vão renovar essa isenção e se a NVIDIA, estando em Taiwan, vai ficar livre disso, tá certo? Em tese, isso não deve trazer problemas iniciais para o Brasil, porque o Brasil importa diretamente da China, mas eventualmente alguma coisa que você compre dos Estados Unidos, se isso aqui acontecer, já vai vir mais cara na ponta. E isso com certeza vai prejudicar muito as vendas por lá, cara, tá? Porque se a gente já tá vendo placa de vídeo cara, você imagina a placa custando 25% mais. É um quarto, meu amigo, é muita coisa. Uma placa de $1.000 ficando em tese 1.250. É complicado, pessoal. TechPowerUp fez uma pesquisa onde aproximadamente 11 mil pessoas participaram, falando sobre o preço que elas julgam ser o ideal para a 4080. Tá? E não surpreendendo a ninguém, o preço que a NVIDIA anunciou de $1.200, só teve aqui 101 pessoas que disseram que sim, talvez a NVIDIA veio aqui, não, vamos votar lá, não sei o que, porque é um preço que realmente não faz sentido para uma 80 em relação às gerações passadas. Para que vocês se contextualizem, a 3080 tem preço anunciado de 699 e a 4080 1.199. Olha o tanto que deu de salto de preço. Ela é mais rápida e também é mais cara, né? Enfim, pessoal, a maioria das pessoas disseram que ela deveria custar entre 700 a 800 dólares, justamente o preço que era a geração passada, ou mesmo um salto de preço, né? Pô, tudo bem, semicondutores têm ficado mais caro, então 800 dólares eles julgam ser um preço ideal. E aí a terceira maior porcentagem fala 600 dólares, que eu acho particularmente muito difícil chegar por aqui. E chegam a falar ali em menos de 400, acho que aqui já foi um pouco mais de zoeira, né? Isso aqui não vai acontecer, cara, com uma 4080, tá? Inclusive tem pessoas que falam, não, tem que custar mesmo mais que 1.400, cara. 1.200 tá barato demais, né? Certamente aqui alguém da NVIDIA foi lá e voltou. Não, tem que ser isso aí mesmo, cara. Põe mais caro esse negócio aí. Brincadeiras à parte, pessoal. Então, a 4080 em tese está vendendo pouco, e esse tipo de pesquisa serve até para a própria NVIDIA analisar o que as pessoas querem. 1.200 dólares, mesmo para um norte-americano, está caro, tá? Continuando aqui, pessoal, nós tivemos uma promoção lá na Europa, né, da 4080, que ela, cara, tá até meio cara aqui, hein? É o modelo Phantom Game World, custando 1.449 euros, que basicamente tem quase uma paridade com o dólar. Então do MSRP em tese dos 1.200 está um pouquinho caro. Tudo bem que aqui já tem o VAT incluso, mas, cara, me parece meio caro. O fato é que houve uma promoção de 20 euros. É uma promoção baixa por um tempo limitado. Então, assim, essas placas elas estão precisando ter um incentivo de venda, e o incentivo tem que ser no preço. Não tem jeito. Eles mostram até um gráfico aqui que a placa chegou a custar aqui quase 2.000 euros, depois caiu, enfim. Ok, pessoal. O fato é que daqui a uma semana a gente vai ter as 7.900 no mercado, e elas com certeza vão abalar a 4080, porque a gente já viu em testes que a própria AMD mostrou que elas são mais rápidas ali que a 4080, que as 6950 XT. Então precisamos aguardar os reviews, né? Não sei, talvez vai ter um review aqui no canal, não sei, precisamos aguardar. Semana que vem vocês vão saber, tá? Galera, outra coisa que está mudando o preço e caindo é a AMD. Vocês lembram que no resumo passado eu falei para vocês que a AMD tinha feito uma promoção de Black Friday? Olha, pessoal, Black Friday, vamos baixar os preços dos Ryzen aqui e tal. Mas eu falei assim, pessoal, me parece que isso é só uma estratégia da AMD. Eles vão deixar esses preços sempre, vai ser o preço padrão. Eles usaram
a oportunidade da Black Friday para baixar, mas eles já queriam baixar porque não está vendendo, cara. Os Ryzen 7000 não estão vendendo, tá? Tá muito fraca as vendas. E dito e feito, cara, continuou a queda de preço. Passou Black Friday, acabou, agora mudou a campanha, tá? Sabe, é igual as lojas fazem, ó, essa promoção aqui é Black Friday, semana que vem Cyber Monday, semana que vem só vai mudando o nome da promoção, mas o preço continua o mesmo. A ideia foi essa, tá? Então você vê que os Ryzen continuaram mais baratos, o que é ótimo para o consumidor, tá? Porque agora você pode pagar menos os CPUs. Então vocês estão vendo aqui os preços que continuam, tá? E aqui nós temos o preço anunciado, por exemplo, do 7950 por 699, agora por 574, cara, uma redução boa, né? Inclusive o menor custo por núcleo é dele, ó, $35. O 7900X de 549 por 440, o 7700X de 399 por 349 e o 7600X de 299 por 249. Isso também nos diz que o 7600 sem o X deve entrar por 199, que é um preço muito agressivo. O 7700 por 299, o 7900 por 399, e aí a gente vai ter mais opções no mercado e começa a ficar interessante pensar na nova geração, porque as placas-mães são caras ainda, a memória DDR5 também. Tá? A gente só encontra módulo de 16 GB que naturalmente é mais caro que um de 8 GB. Tá? Galera, PCI SIG, mais um capítulo na novela dos conectores derretendo, tá? Onde a Nvidia falou que apenas 50 casos de 4090 tiveram problemas com derretimento. Eles até ensinam que o problema na investigação deles era justamente você encaixar mal encaixado o conector, teria que encaixar totalmente para evitar esses probleminhas aí. O PCI SIG, que é o consórcio de várias empresas que desenvolveu esse conector, alertou os participantes, os membros do consórcio, a tomar as medidas corretas para garantir a qualidade e a segurança dos usuários. Ou seja, eles criaram um padrão, em tese nem todos estão seguindo o padrão que foi definido. Então eles colocaram aqui um statement, né, um texto aqui informando as pessoas para tomar as medidas adequadas e criar os cabos da forma correta, da forma segura, conforme eles mesmos estão provendo no material técnico deles, tá? Ou seja, em tese, o que esse texto nos diz é que nem todos estavam seguindo as instruções corretas para esse cabo, o que pode ter ocasionado justamente esses problemas que a gente viu por aí, tá certo? Ok, pessoal, Hard Unboxed, meu primo australiano, para quem não sabe, tá? Ele testou a 3060 de 8 GB. Vocês lembram que a Nvidia anunciou a 3060 de 8 e a 3060 Ti de DDR6X. Segundo a Nvidia, são novas versões adicionais para dar mais oportunidades, mais escolhas para as pessoas, o que eu acho uma coisa muito boa. Porém, pessoal, o fato é que essa 3060 é muito capada. E o Hard Unboxed até diz que essa placa nem deveria ser chamada de 3060, porque confunde as pessoas. Então assim, não é apenas uma troca de memória, porque para você sair de 12 GB para 8 GB, obrigatoriamente você tem que baixar o barramento de 192 bits para 128 bits. E aí, consequentemente, a largura de banda cai também. E como consequência, a performance também cai. Eles citam que essa placa deveria ser chamada de 3050 Ti, faria todo sentido o nome da placa, até para ajudar a pessoa a entender, é uma 3050 Ti, ele é melhor que uma 3050, mas ela não é bem uma 3060, eles mostram aqui, ela tem um nível de desempenho aqui relativamente abaixo, cara, chegam a falar aqui na casa dos 17% de performance em relação a uma 3060, aí você pensa assim, beleza, cara, ela é mais lenta, mas se ela custar menos, mas não, ela não está custando menos, cara. O preço nos Estados Unidos hoje é o mesmo da versão de 12. Então você está comprando uma placa capada, com menos VRAM, menos performance, pelo mesmo preço. Isso não faz nenhum sentido. E eles citam, por exemplo, que enquanto isso, lá na Austrália ela está um pouco mais barata. Então o preço tem que ser ajustado. Eu sei que o próprio mercado vai ajustando isso. Mas em tese a placa chegar no mercado no mesmo preço não faz nenhum sentido. O Hard Unboxed faz uma conclusão dizendo que esse é um passo da Nvidia horrível em relação ao consumidor, que é lançar uma placa com o mesmo nome, só que com menos performance e o preço muito parecido, tá? Em tese 3050 Ti seria bom.
Ok, pessoal, vamos aqui para a G.Skill, que lançou o módulo de memória DDR5 8000 MHz CL38, que aí sim, cara, pô, o CL é alto, mas olha a frequência da memória. Isso aqui é insano, cara. É uma das memórias mais rápidas que você pode colocar aqui. Eles testaram com 13900K, mas pasme, o preço dessa memória chega a custar mais de $500, ou seja, é quase o preço do i9. E aí, cara, já pensou você pagar R$4.000 em um kit de memória desse aqui? Se eu não me engano, 32 GB? É isso mesmo, 32 GB. Meio caro, hein? Eu acho que DDR4 ainda vale a pena, hein, meu amigo? Ok, pessoal, aqui nós temos testes, eu já até tinha falado isso para vocês, da 4090, que ela pode ficar com um consumo de energia bem menor do que ela tem, apenas perdendo 8% de performance. Me parece uma coisa muito interessante. O teste foi feito por um site da Coreia, o Quasar Zone. Aqui nós vemos os resultados que ele trouxe, então eu observo a placa no default, tá? Ele foi reduzindo o power limit a 90%, 80%, 70%, e a placa foi caindo o consumo de energia, enquanto que a performance foi caindo muito pouco. Você vê que ele reduziu o consumo para 268 watts, a placa caiu menos de 6%. E depois ele fez testes também com undervoltage, que foi até mais efetivo. Embora o undervoltage pode trazer instabilidades e o power limit não. Então ele foi reduzindo aqui, ó, e ele conseguiu fazer com que a placa consumisse apenas 232 watts, perdendo, cara, muito pouquinho de performance em relação à performance relativa de 100%. Então a placa ficou aqui 6, 7% abaixo, consumindo, cara, muito menos que a metade dos 450, que é o máximo que ela pode pegar. Particularmente eu achei isso aqui muito interessante. No futuro eu vou trazer testes parecidos com esse. Não tive muito tempo ainda para conduzir aqui. Pessoal, a NVIDIA está trazendo aqui a RTX A6000. Ela lançou isso silenciosamente, sem muito alarde. Basicamente é uma placa da linha profissional com GPUs Ada Lovelace, que é a nova geração. Custando um precinho aqui, meu amigo, que olha, talvez a 4090 faça mais sentido aqui, hein? $7.377. Tá achando a 4090 de 1.500 caro? Olha, eu acredito que a 4090, umas 2 ou 3 dela, bata esse daqui. E custando muito menos, mas ok. É uma única placa com esse poder, tá? O que tem de diferente em relação a 4090, cara? A gente vê aqui que ela oferece um consumo de energia menor de 300 watts, mas a gente já viu que dá para reduzir o consumo da própria 4090 muito facilmente. Ela traz mais CUDA cores, que é o chip completo com 18.176 CUDA cores versus 16.384, e oferece também mais tensor cores, enfim, e traz o dobro de VRAM, 48 GB do tipo ECC, enquanto que a 4090 traz 24 GB, traz os conectores convencionais lá de 16 pinos e provavelmente vai vir com um adaptador. Os parceiros aqui, Leadtech, PNY, Elsa, estão trazendo essas placas no preço por 7.377. Olha, como eu disse, acho que a 4090 talvez seja mais interessante, porque ela é uma placa muito forte, também muito barata, mas tem público para tudo, né? Ok. Pessoal, aqui nós temos a chinesa YMTC alcançando a produção em massa de NANDs 3D de 232 layers, batendo a Kioxia, a Micron, a Samsung e a SK Hynix, que estão trabalhando em cima disso, mas em tese ainda não conseguiram alcançar a produção em massa disso, tá certo? Para quem não sabe, pessoal, a YMTC, por exemplo, está nos SSDs da Netac, que eu já fiz o review aqui no canal, tenho divulgado lá no AliExpress. São NANDs de boa qualidade, tá? Bastante reconhecidas. Eles falam que essas 3D NANDs vão servir para eletrônicos de consumidores, smartphones, storage devices, que são os SSDs, entre outras coisas. E essa alta contagem impacta na densidade, o que também ajuda a reduzir os custos dos chips, aumentando a capacidade, que nós vemos a tecnologia que está sendo aplicada, que é o stacking. Você está empilhando essas camadas e trazendo então uma maior densidade em um espaço menor ou o mesmo espaço, que é uma coisa bastante interessante. Isso vai ser o futuro dos dispositivos modernos, tá? Ainda sobre memória, aqui nós temos a Samsung desenvolvendo um novo padrão GDDR6W,
tá? Então você tinha ali o X da Micron, se eu não me engano, o GDDR6 convencional, ele está dobrando a largura de banda e a densidade em relação ao GDDR6. Então eles mostram que como funcionava no caso do GDDR6, onde eles faziam um empilhamento aqui em 1.1 milímetro, colocavam os módulos diretamente aqui no PCB, e agora que eles estão colocando mais módulos de RAM empilhados em cima aqui do RDL, que se não me engano seria... eu esqueci agora o RDL, enfim. Mas a forma como a tecnologia funciona é esta aqui. Um maior empilhamento, eles conseguiram até uma memória mais baixa, né? Apenas 0.7 milímetros, então reduziu o espaço desses módulos ao mesmo tempo que aumentou a performance. Bem interessante, tá? Aqui, ó, é o Silicon Wafer, diretamente no Silicon ao invés do PCB, no silício diretamente, tá? Ok, pessoal, vamos aqui agora para a Gigabyte, que está trazendo o recurso Instant 6 GHz para as placas Z690. Eu já havia divulgado para vocês que a Gigabyte estava fazendo isso nas placas Z790 e agora também trouxe para a geração antiga, que também é compatível com os novos CPUs, tá? Basicamente, um único clique na BIOS, a placa-mãe vai regular o Load Line Calibration, o V-Core, enfim, as configurações necessárias, vai descobrir os núcleos que conseguem rodar a 6 GHz, normalmente são apenas 2 núcleos que irão ficar em 6 GHz, e você pode ganhar single core de até 3%, ao passo que a temperatura também deve explodir aqui. Então assim, não me parece um recurso tão interessante num CPU como o i9, que bate 100 graus rindo, fácil, easy. Talvez o i7 ajude, mas enfim. O fato é que é um recurso que ajuda a fazer overclock, mas cara, é um CPU que já está ali a 5.8, 5.7, para mim isso aqui não faz muito sentido. Minha filosofia é deixar em estoque ainda mais a situação que está. Inclusive um recurso que faria diferença, em tese não foi introduzido nesses CPUs. A Intel falou antes sobre o Intel Digital Linear Voltage Regulator, né? Basicamente, pessoal, é um recurso que iria trazer uma maior eficiência energética. Ele iria fazer uma nova implementação da regulação de voltagem em conjunto com a placa-mãe e, segundo informações, ele iria trazer até 20% menor uso de energia, um aproveitamento mais eficiente. Então, os CPUs poderiam consumir menos energia, mas isso, em tese, não foi colocado. Mas algumas placas-mães Z790, como da ASUS, estavam trazendo um recurso, as pessoas estão testando o auto, o disabled, o enabled e não está funcionando. Aqui nós temos um overclocker da ASUS, o Shamino, que confirmou que a Intel desabilitou no silício esse recurso, não se sabe o porquê. Então, em tese, tinha um recurso na 13ª geração e foi retirado. Ele levanta a possibilidade que isso poderia ficar para futuros processadores, talvez para justificar a 14ª geração, que em rumores irá aparecer no mesmo socket LGA 1700. Pô, alguma coisa tem que ser feita, né, cara? Porque o consumo de energia tá bem bizarro. Pessoal, vocês estão vendo que o resumão hoje tá gigante, né? Mas não tem jeito. Galera, olha só quem está no topo das placas mais populares da Steam, a 1650, cara, que veio caindo de preço depois de tantos, 2 anos praticamente de preços altos. Ela foi subindo discretamente ali e passou a 1060. Acredito que foi a primeira vez que a 1060 caiu aqui. A 1060 ela ficou mais popular, já deve ter uns 5 anos ou mais, talvez 6 anos. E agora ela é a segunda placa mais popular. Ela era até julho, ela era agosto, setembro, outubro. Quando chegou novembro, ela caiu e substituiu pela 1650. A 2060 continuou aqui na 3ª posição. Então mostra que as pessoas estão preferindo placas 50 e 60. Olha só, 1050 Ti, 3060. Tem várias placas assim. Começa a aparecer uma 3070 aqui nessa posição e nenhuma AMD aparece nessa lista. Se não me engano, só está lá embaixo. Começa a aparecer a 570, 580. Tá? Então a Nvidia realmente é bem mais popular que a AMD. Isso é fato, a gente já sabe disso, tá? Pessoal, aqui nós temos um site lá da China, o MyDrivers, que mostra um caso curioso. Uma mulher estava entrando ali de Macau, Macau que inclusive eu já tive a oportunidade de conhecer lá na China. E aí ela estava grávida de 5 ou 6 meses, do que ela afirmou, com um baita barrigão, andando bem livre, leve, solta, bem de boa assim.
E os caras desconfiaram, falaram, nossa, uma mulher grávida com esse barrigão andando tão de boa. Quando foi ver, ela foi engravidada por um computador. Que sabe o que tinha na barriga dela? É isso aí, tinham processadores, cara, 202 processadores Intel, 12ª geração, pelo que se apurou, e 9 smartphones. Então, tava tudo escondidinho ali, eles estavam fazendo essa importação para vender localmente a preços mais baixos, né? Provavelmente sem pagar os impostos necessários para isso. Então, já tinha acontecido outras vezes, já tinha até noticiado para vocês, de pessoas entrando com um monte de CPU assim. Ela tentou inovar, mas não colou, tá? Galera, a AMD falou que a Lady Moore não está morta, mas ela está ficando mais cara, tá? Então nós temos aqui o Paper Master da AMD, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, aonde ele fala que a Lady Moore continua funcionando, mas as tecnologias estão ficando cada vez mais complexas e existem custos. Então eles falam que nos próximos anos nós veremos sim muitos avanços interessantes, avanços nos transistores inclusive, porém isso custará mais dinheiro. A AMD tem trazido ideias para tentar minimizar isso, por exemplo, no design de chiplets, onde ela divide, traz os recursos mais importantes em nós mais avançados e menos importantes em nós mais antigos para ajudar nos custos. Enquanto que a NVIDIA tem trazido só o design monolítico, um único chip grandão, que em tese aumenta os custos também, tá? Galera, parte de rumores, aqui nós vemos os 7900, 7700 aparecendo em algumas lojas da Europa, porém em designs pré-montados da Lenovo, indicando que eles podem ser inicialmente vendidos apenas em OEM, ou seja, em máquinas pré-montadas. Então a gente vê que existe o 7900, aqui ele mostra que ele tem 12 núcleos de 24 threads e o 7700 com 8/16, afastando aquela tese que ele poderia ter eventualmente menos núcleos, enfim, enquanto que o 7800 continua o rumor que ele viria com 10 núcleos e 20 threads, mas ainda não foi confirmado. Então, nós precisamos aguardar. Temos também informações do 7600, que iria manter a contagem de núcleos, essencialmente iria reduzir o TDP e um pouquinho o clock desses CPUs, ao mesmo tempo que o preço ficaria mais barato, tá certo? É importante ressaltar que ele aqui por 229 é o mesmo preço que está o 7600X após a queda. Então em tese ele viria por, acho que é 249 se não me engano, né? Em tese ele viria por 199 então, tá certo? Aqui nós temos mais um vazamento de placas que devem ser lançadas daqui a um mês na CES, acho que no dia 5 de janeiro se eu não me engano, aonde a Intel vai apresentar os CPUs de 13ª geração sem o K, junto com as placas B760, embora você também pode usar nas B660. Aqui nós temos uma placa da Horus, a Elite, a X versão DDR4, indicando que sim, vamos continuar tendo placas com suporte DDR4, que faz mais sentido nos preços atuais. Então aqui vazou basicamente o design da caixa, nada muito assim, né? Apenas um vazamento indicando que vai acontecer. Pessoal, que nós temos mais um vazamento lá no Geekbench do Apple M2 Max, que traria aqui a mesma configuração com 2 núcleos eficiência e 8 núcleos performance, usando TSMC 3 nanômetros. Em tese, esse design do M2 aqui ofereceria uma performance de até 20% a mais single core em relação ao anterior M1 Max chip dos MacBook Pro, ou seja, os CPUs iriam ficar ainda mais interessantes. O M1 já fez muito sucesso, o M2 possivelmente vai ser um dos CPUs mais poderosos do mercado, incluindo em relação aos CPUs AMD e Intel, tá? Aqui nós temos o chip AD104 da NVIDIA sendo fotografado. Ele queria ser lançado inicialmente na 4080 de 12 GB, que foi cancelada, mas em tese vai ser reaproveitado na 4070 Ti. Ou seja, a NVIDIA viu que deu ruim lançando essa placa naquele preço, cancelaram o lançamento, que foi uma coisa assim inédita no mercado. Agora eles vão relançar como uma 4070 Ti, espero que por um preço bem menor, senão também não vai colar. Vão ter que cancelar de novo, cara, porque as pessoas sabem o que está acontecendo, tá? Então nós vemos aqui o chip completo, enfim, com esses 7680 CUDA cores, possivelmente a 4070 Ti teria menos do que isso daqui. Não faz sentido ela vir com essa configuração. Então aqui nós temos as especificações presumidas desse chip. Em tese então 4090, 4080 e 4070 Ti, trazendo aqui o AD104 reaproveitado, consumindo 285 watts com 12 GB de VRAM, e precisaria confirmar a contagem de CUDA cores, tá certo?
Ok, pessoal, vindo aqui falar agora sobre o 13900KS, esse que seria uma espécie de resposta aos Ryzen 7000 X3D. Ele foi listado no site do Canadá, que é o PC Canadá, aonde ele está num preço bem insano, cara. 22% mais caro que o 13900K, só por um clockzinho um pouco maior. Claro que o preço final tem que ser confirmado, seria o primeiro CPU vindo com clock de 6 GHz padrão, embora dá para você fazer overclock no 3900K se você quiser. Eles até citam que o preço não faz muito sentido, porque mesmo os CPUs de 65 watts estão mais caros que as versões com TDP maior. Então precisamos aguardar apenas um mês, a gente já vai ter noção do quanto esse CPU vai ser caro, e quanto ele vai consumir, quanto vai esquentar. Imagino que vai ser um canhão aí, meu amigo. Se o 13900K já pega 100 graus rindo, você imagina o KS. Meu amigo, aí o bicho vai pegar, cara. Galera, Gigabyte confirmando aqui a 4070 Ti e a 7900 deles. Não tinha aparecido ainda as placas da Gigabyte, tá? Aqui nós vemos o órgão EC que faz o controle dessas patentes, dos nomes dos produtos antes do lançamento. Então nós vemos aqui as placas 7900 XT Aorus Elite, Game OC, Game a referência, Game OC, XT, Game e referência também. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas. E também listaram a 4070 Ti, indicando que sim, existirá, tá? E com 12 GB, conforme já tinha sido vazado. Então tem a Aorus Master, a Aorus Elite, Game OC, Game Aero, OC Aero, Eagle OC e Eagle como a placa de entrada mais simples desse line-up da Gigabyte, tá certo? Pessoal, aqui nós temos rumores que a AMD iria lançar os CPUs com o cache 3D vertical na linha Zen 4 a partir dos 16 núcleos, ao contrário da geração passada que teve só o 5800X3D. Aqui você teria então um 7950X3D, um 7900X3D e o 7800X3D. E os rumores atuais continuam dizendo que um Ryzen 5 não viria com 3D, embora seria o que mais faria sentido, porque para jogos um Ryzen 5 é suficiente e um com 3D V-Cache seria matador aí do intermediário, cara. Mas vamos acompanhar para ver o que vai rolar. Pessoal, aqui nós temos novamente rumores da 2060 e 1660 sendo descontinuadas, tá? Embora a notícia aqui do vídeo quero dizer está como news e não como leak, isso aqui é um vazamento, é um rumor, não tem uma confirmação, tá? Lá no Board Channels foi relatado de forma não oficial que a NVIDIA iria deslançar, né, e descontinuar a 2060 e a 1660 Super, 1660 e talvez a própria 2060 Super, mas isso não iria acontecer em tese com a 1650 e 1630 que continuariam em vendas. Nada confirmado, é apenas um rumor, tá? E aqui nós temos o vazamento do i5 13500, que vai ser um dos anunciados no próximo mês pela Intel. Nós temos aqui o 13500 e o próprio 13400 da linha Intel Confidential, né, aqueles CPUs ES, Engineering Sample. E nos testes preliminares que foram feitos, devido ao fato do 13500 ter aqui 6 núcleos performance e 8 eficiência, né, ele consegue entregar em relação ao 12500 10% de performance single core, 68 multicore, porque tem mais núcleos, a mesma coisa no Cinebench. Single core ganhando um pouquinho, multicore ganhando um montão, porque tem mais núcleos. E em relação ao 13500 em relação ao 13400, tem uma diferencinha aqui, porque o 13400 continua trazendo 6/12. Pessoal, encerro esse longo resumão por aqui. Essa semana foi muito agitada. Muito obrigado pela audiência de vocês. Convido vocês a gentilmente entrarem no grupo de promoções do Hard. Nós temos quase 12 mil pessoas e nosso grupo de smartphones também, 1.600 pessoas nesse momento. Os dois links estão na descrição. E também nós temos a nossa pesquisa de hardware que está rolando. Eu vou deixar ela aparecendo para vocês também na descrição. Participe da nossa pesquisa que elege as melhores marcas de 2022. Muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.